Boa tarde, quinto ano. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos continuar com o plural dos substantivos compostos. Vocês irão ler as páginas 39 e 40 e responder 41. Olha só aí no número 2. Escreva o plural destes substantivos compostos, seguindo os exemplos. Lembram que eu expliquei sobre o plural dos substantivos compostos. Para cada um, nós tivemos aí regras estabelecidas que vocês irão ler novamente para responder. Nós temos aí o exemplo couve-flor, dois substantivos, os dois irão para o plural, couves-flores. Vocês responderão toda a página 41. Em seguida, vocês terão também no caderno uma atividade que vai e vamos também responder sobre sentença matemática. Olha só o exemplo, olhem este exemplo para vocês responderem o do caderno. Numa escola foram distribuídos 5 cadernos para cada um de seus 30 alunos. Quantos cadernos havia ao todo? Olha só, eu quero saber se foram distribuídos 5 cadernos para cada um dos seus 30 alunos. Então, quadradinho dividido. Se eu vou distribuir, eu vou dividir com quem? Com 30. Quadradinho dividido por 30 igual a quantos alunos? 5. Quadrinho é igual a 5. Operação inversa, se é divisão, eu vou fazer uma multiplicação. 5 vezes quem? Vezes 30. Quadrinho é igual 5 vezes 30. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 3, 15. Então, o termo desconhecido é 150. Porque 150 dividido por 30 vai dar 5, então eu fiz o problema. Depois, em seguida, vocês irão para a página 364 e vamos falar do Dia da Libertação dos Escravizados. Hoje, 13 de maio, Dia da Libertação dos Escravos, foi nesta data, no ano de 1888, que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, pondo um fim à escravidão. Nós sabemos que antes disso houveram outras leis que tinham como objetivo acabar com a escravidão. Enfim, não deram certo. Mas essa foi a que acabou abolindo a escravidão. Abolir significa acabar, terminar. Vocês vão fazer a leitura e irão responder esta atividade. Na página seguinte, 365 também. Leia os textos da linha do tempo e descubra momentos importantes da história da escravidão no Brasil. Depois, use os adesivos localizados no final do livro e cole a imagem adequada para cada momento. Vocês têm aqui, século XVI, século XVII e século XIX. Nesta página aqui, 609, vocês encontrarão adesivos que são condizentes para cada século e vocês vão colar de acordo. Como estamos falando de libertação, nós sabemos que foi um tempo cruel em que os negros vieram da África para serem vendidos como objetos aqui no nosso país, Eles trabalhavam duro, viviam nas fazendas, os grandes proprietários tinham ele como objetos, não tinham valor, não eram vistos como pessoas. Muitas mães eram separadas dos seus filhos, todos eles eram chicoteados até morrerem. Mas os negros, eles não aceitavam esse martírio todo sem fazer nada. Muitos deles reagiam, fugiam, reagiam com sua capoeira, por isso que a capoeira era vista como coisa de bandido para os senhores de fazenda. Eles não aceitavam o sofrimento calados, sem reagirem, e por conta dessa reação, eles acabavam, muitos deles, sendo mortos. Então, vocês façam a leitura e vamos para a atividade do caderno.
No caderno, nós vamos aí, ó, leia a página 39 e 40, responda 41, leia 364, responda 365 e caderno. Primeiro, tem uma caixa de bombons. Dei 6 à minha prima e fiquei com 24. Quantos haviam na caixa? Segundo, qual é o número que dividido por 2 é igual a 84? Lembrando que vamos fazer sentença matemática utilizando, né, os elementos para encontrar o termo desconhecido. 3. Abolição da escravatura, o fim do sofrimento. Você concorda que com a abolição os negros ficaram totalmente livres? Comente. Bem, como eu acabei de falar, nós sabemos que os negros vieram de outro continente, o continente africano. E que por mais de 300 anos eles foram submetidos a uma vida terrível aqui no nosso país. E o Brasil, ele não foi o único país do mundo a ter escravos, a martirizar os negros. Nós sabemos que houveram outros países, mas o Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Mas nós sabemos que esse sofrimento, ele não teve totalmente um fim depois da abolição. Nós sabemos que a população negra, quando tiveram suas cartas de alforria, que era assim que chamava, né? Eles não estavam totalmente livres do sofrimento. O sofrimento deles continuou por conta de uma vida despreparada para o mundo lá fora. Eles saíram de suas senzalas, das grandes fazendas, seus senhores os libertaram, né? Mas tinha aí uma população totalmente despreparada, não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinha uma profissão para que tivesse uma vida digna. Então, foram forçados a saírem das fazendas. Claro que eles comemoraram sua liberdade, mas enfrentaram grandes dificuldades no mundo lá fora. Se você começar a ler sobre a população negra após a libertação, vocês vão descobrir que foi assim que começaram os aglomerados, as favelas, o sofrimento, por conta de uma falta de preparo para o mundo lá fora. Então, isso leva a identificar que o sofrimento continuou. Então, aí na letra B tem o seguinte: na atualidade, a maioria dos negros ainda vivem resquícios da escravidão. Resquícios quer dizer restos. Será que eles ainda vivem um sofrimento disfarçado? Será que eles ainda carregam esse sofrimento por conta da vida de seus antepassados? E nós vemos que sim, a população negra ainda sofre sim com a desigualdade, com a falta de emprego, com um olhar diferente de muitas pessoas que são racistas. Então, o sofrimento não chegou ao fim totalmente. Eles ainda assim trazem resquícios de uma vida de tortura. Hoje em dia eles não vivem as chicoteadas no físico, no corpo físico, mas eles ainda vivem a chicoteada na alma, no psicológico, devido a muitas coisas que as pessoas ainda cometem por conta da pessoa ter a cor negra. Então, pensem, respondam, tenham uma boa atividade, até amanhã.